Olá, tudo bem? Meu nome é Andrea Ferrari, eu sou nutricionista e hoje eu quero compartilhar algumas informações com vocês a respeito de nutrição, alimentação e imunidade, principalmente nessa época que a gente está vivendo com essa pandemia, Covid e tal, que é uma doença bem traiçoeira. Então vamos lá. Começando, a gente vai falar sobre a alimentação. Não existe nenhum shot milagroso, nenhuma dieta mágica e nenhuma alimentação assim que você faça que de um dia para o outro você vai conseguir melhorar a sua imunidade. O que existe? Sim, uma dieta balanceada, rica em alguns nutrientes, que a gente vai comentar um pouquinho sobre eles, que melhoram a imunidade e ajudam a promover esses anticorpos necessários para o nosso organismo. A gente sabe que esse equilíbrio também deve ser individualizado, porque cada organismo é único e cada pessoa tem um metabolismo diferente, então a avaliação deve ser individualizada. Mas como que a gente vai saber se a nossa imunidade está deficiente ou não? O nosso corpo manda alguns sinais para nós, como gripes e resfriados frequentes, aftas, herpes, candidíase de repetição, diarreias, fungos, micoses e às vezes até uma indisposição um pouco além do que a gente está acostumado a sentir. E aí, o que a gente pode orientar? Vamos começar retirando ou pelo menos minimizando alguns alimentos que a gente sabe que são extremamente maléficos para o nosso organismo. São as bebidas alcoólicas e alimentação inadequada, ricas em gorduras saturadas, ricas em carboidratos, principalmente os refinados, que vão se acumulando no organismo e se transformam em gorduras, promovendo a inflamação do organismo, o excesso de peso, que promove a resistência à insulina, que também é um fator que ajuda na queda da imunidade, consumo de medicamentos e antibióticos, lógico que a gente, se estiver em alguma condição patológica, a gente precisa consumi-los, mas desde que seja sob prescrição médica e durante o tempo necessário, não sair consumindo medicamentos assim aleatoriamente. A hipovitaminose D, que é a falta de sol. Alguns alimentos a gente tem a vitamina D, os carotenoides, porém a gente precisa dar exposição ao sol para fazer essa conversão. A disbiose, que é o desequilíbrio entre as bactérias benéficas do intestino e as bactérias maléficas. Então ocorre maior população de bactérias maléficas do que as benéficas. As intolerâncias alimentares, as alergias, então tudo isso ocorre uma permeabilidade intestinal. E aí essa desbiose também, um vai provocando o outro, né? A desbiose promove intolerância e alergia, a alergia e a intolerância promove a desbiose, e aí isso acaba promovendo um quadro inflamatório. As alergias, né? Em geral, ela já é um quadro inflamatório. Estresse e exercícios físicos em excesso também causam um quadro inflamatório. E aí, o que a gente pode consumir para melhorar a nossa imunidade? A gente sabe que 50% a 70% do gatilho da nossa imunidade, quando o organismo sinaliza para a gente que algo está acontecendo, que ele precisa entrar em ação para defender o organismo, acontece lá no intestino. Então, o intestino saudável é a principal preocupação da gente para que a imunidade se mantenha de forma adequada. Então, a gente precisa colonizar e manter essas bactérias boas no intestino ali em quantidades adequadas. É mais ou menos como a gente plantar uma flor, uma frutinha. Se a gente não regar e não adubar, ela não vai crescer e não vai dar frutos ou não vai dar a flor. Aonde a gente encontra esses alimentos? A gente tem o kefir, os iogurtes e leites fermentados sem corantes e conservantes, cebola, alho, rabanete, os crucíferos em gerais,
sementes, frutas e a biomassa de banana verde. A biomassa em si eu gosto bastante dela, porque ela, além de ser um pré-biótico, ela ajuda no controle do índice glicêmico, ajuda no controle do colesterol e ela é riquíssima em triptofano, que é um nutriente essencial para a produção de serotonina, que é o nosso hormônio do prazer. Então, além de tudo isso, ela ainda ajuda a gente ficar mais calmo, a ficar menos ansioso, que melhora também os sintomas do estresse e das inflamações, tá? Ela também ajuda em alguns tipos de cânceres. Outro alimento bem legal é o ovo. Ele tem 69 nutrientes, ele praticamente não tem a vitamina C, né? Então, um ovo por dia, pelo menos, não vai fazer mal a ninguém. Muito pelo contrário, ele ajuda no controle do peso, no controle do diabetes, melhora a imunidade. A gente tem a quercetina, que é um flavonoide presente nos alimentos vermelhos. Ele é antioxidante, anti-inflamatório, e a gente encontra na casca da cebola, a gente encontra nos alimentos, nos pimentões, nas pimentas, nos alimentos vermelhos. Ele ajuda na imunidade. Outro alimento também bastante importante é o ômega 3. A gente já conhece bastante ele além de melhorar a imunidade, ele ajuda na memória, no controle do colesterol. A gente encontra ele nos peixes de águas frias, atum, salmão, sardinha. A gente encontra nas castanhas, a gente encontra nas sementes de linhaça, sementes de chia. Outro alimento que também é bastante importante, o colágeno, que ele ajuda na produção dessas células da imunidade. O colágeno a gente encontra no pé de galinha, no caldo de mocotó, no músculo e nas gelatinas incolor. A vitamina C, que a gente conhece bastante, não adianta a gente ficar consumindo cápsulas e mais cápsulas de vitamina C, porque o organismo só consegue absorver em torno de 200 miligramas por ingestão. Então, o ideal é que a gente consuma na forma de frutas, verduras e legumes. Ela é extremamente abundante na natureza, então basta que a gente tenha uma alimentação natural, com alimentos crus, frutas. Outros também muito importantes, a vitamina D, que a gente encontra nos cogumelos, nos leites e derivados, porém a gente precisa tomar o sol para fazer essa conversão e absorver no nosso organismo. Um outro componente que a gente pode dizer que é muito rico, nosso país tem bastante, e a gente geralmente esquece deles, são os temperos, as especiarias, as ervas. Por quê? Eles têm um poder riquíssimo antioxidante, anti-inflamatório, que ajuda muito na melhora da imunidade, e a gente praticamente quase não conhece a variedade que a gente tem, que são principalmente gengibre, cúrcuma, que é o açafrão da terra, cebola, alho é bastante, o própolis, a canela, o cravo, cominho, noz moscada, pimenta, o limão, baunilha natural. Então, assim, a gente tem um país riquíssimo, cheio de variedade, e a gente pode abusar bastante disso para trazer os benefícios para a nossa saúde, tá? E lógico, para finalizar, o consumo de água. Se a gente tá com o quintal da casa da gente sujo, a gente lava. Então, os alimentos seriam como se fosse o sabão, o detergente e a água que vem para enxaguar. Se o quintal é grande, mais água. Se o quintal é menor, menos água. A gente precisa em torno de 35 ml por quilo de peso. Então, uma pessoa mais magrinha consome menos água. Uma pessoa com um pouco mais de peso, uma pessoa maior, mais alta, um pouco mais de líquido. E em algumas condições especiais a gente aumenta ou diminui.
Ah, mas é fácil fazer tudo isso? Sim. Só cuidado com dietas de internet, essas dietas malucas que falam que são equilibradas e na verdade não são. O ideal é que você procure uma orientação profissional, um nutricionista, um médico, um nutrólogo. Vai ficar aqui o contato para vocês agendarem a consulta, caso haja interesse, ou então um espacinho para vocês fazerem a pergunta ou dar alguma sugestão. E lembre-se, a vacina, ela não consegue ser efetiva 100% se a alimentação não ocorrer de uma forma correta. Então, a gente não adianta tomar vacina e esperar que o efeito dela seja extremamente eficiente se o nosso organismo não está ali preparado para receber e fazer com que a atuação dela seja adequada, tá? Manter o peso é também muito importante e, lógico, a imunidade não se conquista com qualquer dieta assim de gaveta ou dieta de internet. A imunidade, para quem está com o sistema imunológico um pouco debilitado, ela vai ser conquistada com o tempo e desde que a gente consiga manter essa alimentação adequada, se a gente tiver um deslize aqui e outro ali, o nosso organismo está preparado para aquilo e não ter uma dieta totalmente inadequada o tempo todo. Procure sempre um nutricionista, um profissional da saúde, para que isso aconteça de forma individualizada para o seu organismo e para a sua condição atual. Fica aqui o link, dê o seu like, dê sua curtida e entre em contato com a gente sempre que precisar. Beijo!